Como é que vocês estão nessa última semana? Olha, Yasmin, eu tô um pouquinho, tipo, só um pouco apreensivo, tá? Geralmente a última semana me deixa um pouquinho assim, pelas provas e tudo mais, né? Pelos provas que os alunos vão fazer, a gente fica meio. A gente parece que fica apreensivo juntos, né? Isso é meio estranho, mas eu tô um pouco assim também. Bom, nós, principalmente vocês, né? Vocês é que eu imagino que estejam mesmo, tá certo? Mas que bom saber que vocês também, tá? A gente tem a última semana, tá? Essa aula, como eu já tinha dito, eu tinha proposto para que a gente só lesse aquele último texto, tá? Que está faltando no capítulo. É um texto que a gente não precisa responder, não precisa responder nada. É um texto para a gente só discutir, tá bom? Que era sobre o assunto do capítulo, que era sobre medidas preventivas, né? Como é, ô Yasmin? Pronto, Yasmin, é porque eu entro no celular para ficar vendo o chat melhor e entro no computador depois, tá bom? Então, hoje, pessoal, antes de fazer a chamada, eu queria que a gente já fosse, tá? A gente já pegasse o livro, tá? Pra gente ler e a gente vai comentando aqui, tá bom? O texto, que gostaria que vocês participassem, tá? Opinando. O texto é da página 78. Lembrando que a revisão ela ficou na aula passada, né? Se você ainda tiver algum ponto, tá? Para perguntar, cara, eu estou disponível. A aula de hoje ela é uma aula que você tem, de certa forma, um tempo livre, né? Já que é a última aula. Você pode perguntar alguma coisa se esteja com dúvidas, tá bom? Patrão, eu vou sair aqui, mas já volto, beleza. Beleza, Roger. Firmeza, cara. Então vamos lá, vamos ler junto, tá? A página 78. É o tópico que está escrito suplemento, tá bem? O que quer dizer suplemento? É um agregado aqui do final do capítulo. E o nome do texto, tá? Ele já tem o título é bem sugestivo, tá? Take control, tá? Que a gente pode traduzir como tomar controle. O verbo take é o verbo tomar, control, controle. E a gente pode também traduzir isso como prevenir, tá? Deixa eu botar aqui, pronto. A gente pode traduzir como prevenir, tá? Então o texto ele vai falar sobre coisas que a gente pode fazer para prevenir essas doenças sexualmente transmissíveis, tá bom? Então vamos lá, eu vou lendo. Eu gostaria que vocês fossem comentando se puderem, tá bom? Então a gente já começa assim, ó. Effective strategies for reducing STD risk include, quer dizer o seguinte, ó, estratégias efetivas para reduzir as doenças sexualmente transmissíveis, tá? Quero saber de vocês, pelos conhecimentos de vocês até agora, que vocês estudaram em biologia, né, ciência, quais são os métodos aí que vocês conhecem? Tenho certeza que alguns aqui vão estar contemplados no texto, mas eu queria que você, antecipadamente, partilhasse aí alguns. Então, vamos lá, métodos para reduzir as doenças sexualmente transmissíveis. Boa, Yasmin. Esse é o principal, tá? Preservativo que em inglês a gente chama de condom, né? Inclusive tem uma parte do texto que vai focar nesse ponto, tá? Mas além de condom, tá? Que outros métodos, tá? Existem. E aqui, ó, o título, ele é muito mais do que prevenir, tá? Esse subtópico, ele fala assim, ó. Estratégias efetivas para reduzir o risco das doenças sexualmente transmissíveis. É algo bem amplo, tá? Quais todos os métodos que a gente pode usar para reduzir esse risco de contaminação? Claro, além de preservativo, tá? Além de condom. Boa, Yasmin. Vacinação, que inclusive tem até um tópico no texto que fala sobre isso, né? Vaccination, tá bom? Vaccination, vacinação. Pronto, aqui a gente tem alguns outros tópicos, tá? Que a gente vai explorando eles aqui. Mas talvez sejam os dois principais mesmos, tá? Tá, Yasmin? Vamos lá, o primeiro. Esse aparentemente parece ser o mais óbvio de todos, tá? O primeiro tópico a gente tem escrito o seguinte, ó. Abstinence. Tá? Isso aqui é um cognato, tá bem? Isso aqui é uma palavra muito semelhante ao português. O que vocês acham que significa? Vai pela semelhança, tá? Então, que palavra do português parece com abstinence? Aí coloquei aí no chat também. Que eu diria que esse daqui, na verdade, é o método mais óbvio e, ao mesmo tempo, mais eficaz. Porque se você parar para pensar, é justamente isso. Olha o que o texto está falando. Ó. The most reliable way to avoid infection is not to have sex. Parece até meio óbvio, né? Ó, a maneira mais confiável de evitar infecção é não ter relações sexuais. Tipo, né? Com certeza, mas se eu disser que isso aqui tem uma falha, tá bom? Já explico para vocês.
Mas eu queria dar destaque para uma palavra aqui que aparece no texto, ó. A palavra reliable. Eu vou até anotar aqui, ó. Eu gostaria que vocês pudessem anotar. Reliable quer dizer confiável, tá bom? É uma palavra muito, muito útil. Tanto você pode usar para descrever pessoas, então você pode dizer que uma pessoa é reliable. Você pode usar para descrever, por exemplo, informação que alguém passa para você. Você pode usar para descrever qualquer coisa que tenha algum fundamento, tá bom? Então é uma palavra legal para o teu vocabulário, bem útil. Mas vamos lá, eu disse que é o seguinte, isso aqui não é 100% eficaz, tá? A gente parece que sim, não quer ter nenhuma doença sexualmente transmissível, não faça sexo. Mas isso aí tá errado. Por exemplo, a AIDS, tá? É possível você pegar AIDS se, por exemplo, você estiver fazendo a barba, por exemplo, e você cortar o rosto com a lâmina. E se alguém pegar aquela mesma lâmina e usar nela e se cortar também, a pessoa pode ser infectada com o vírus da AIDS, tá? Então, existem formas além, tá, da relação sexual para se transmitir essas doenças. Tá, vai além, na verdade. Mas aqui já é um bom método, tá? Abstinence é um método, com certeza, bem eficaz. Vamos lá, o próximo a gente tem vaccination. Diz o seguinte, ó. Vaccination are safe, effective and recommended ways to prevent hepatitis B and HPV, tá bom? Seguinte, ó, as vacinas são seguras, são um ponto importante, seguras, efetivas e meios recomendados de evitar hepatite B e HPV. Tá? Um detalhe, não sei se vocês estão por dentro aí das notícias, das redes sociais, mas hoje em dia vacina é uma coisa que está sendo posta em xeque. Vocês já presenciaram alguém que é totalmente contra a vacina e acha que vacina vai deixar você doente? Vocês já viram esse tipo de atitude de alguém? Sério, pessoal, 2020 tem gente que acha que vacina causa autismo nas pessoas e que vacinas são fontes de doença. E tem gente que é revoltada contra a vacina. Isso é um negócio inacreditável, tá? Você vê isso nas redes sociais hoje em dia. Por exemplo, né, sobre as vacinas do coronavírus. Tem gente que é totalmente contra, que acha que aquilo ali vai deixar as pessoas mais doentes ainda e tudo mais. Dá pra ver, né? 2020 é terra plana, é antivacina, é aquele ano, assim, de tudo ruim, né? Pelo que parece. Chamamos isso de carinhosamente de falta de senso. Perfeito, Yasmin. Falta de senso crítico, falta de conhecimento, de informação, de leitura. Isso aí. Aí ele continua, o texto diz o seguinte, ó. HPV vaccines for males and females can protect against some of the most common type of HPV, tá? Então, as vacinas para homens, tá? Aqui a gente tem uma palavra diferente para homens e mulheres. Eu até vou deixar no chat como destaque aí para vocês. Nós temos a palavra males e females, tá? Isso aqui, pessoal, dependendo do contexto, tem um sentido um pouco estranho, porque male é como se fosse macho. Inclusive, você pode usar isso aqui para descrever até animais. Então, você pode chamar de um animal macho, né, de male também. Mas você pode também chamar pessoas assim. Só que geralmente se usa num contexto bem genérico, porque às vezes parece ser meio rude, né? Do mesmo jeito que female, se você traduzir literalmente, quer dizer fêmea. É estranho, né, usar isso aqui para pessoas, mas em inglês se usa bastante. Desde que seja num sentido genérico, tá bom? Então, a vacina, né, para homens e mulheres pode proteger contra a maioria dos tipos de HPV. Pois é, o Yasmin, é isso mesmo. Em inglês também, ultimamente, está tendo essa conotação, a palavra female, tá? A palavra male também, até em português, você vê muita gente vai xingar o outro, macho, aí dá um xingamento. Sua fêmea, aí, entendeu? Hoje em dia não é uma palavra tão educada, tá bom? Vamos lá. Continua assim, ó. Is it the best to get all 3 doses before becoming sexually active? Quer dizer o seguinte, ó. É melhor, inclusive a gente tem a palavra best, né, que a gente já estudou lá em superlativo, né? Best quer dizer melhor. Tá? É melhor tomar todas as 3 doses antes de se tornar sexualmente ativo. Uhum. Inclusive, doses, né, a gente tem aqui a palavra shots também, que pode ser usada nesse mesmo sentido, tá? Digamos, de picada de injeção, tá? E shots também pode ser tiro, tá? Então a gente tem algumas traduções para a palavra shot, tá? Aí ele continuou. However, HPV vaccines are recommended for all teen girls and women through age 26, and all teen boys and men through age
21, who did not get all 3 doses of vaccine when they were younger. Traduzindo, ó. Entretanto, HPV, as vacinas de HPV são recomendadas para todas as garotas e mulheres por volta ali, ou pelo menos até os 26 anos, tá? Desculpa, de 26 anos. De 26 anos em diante, no sentido, tá? E todos os garotos, jovens e homens a partir de 21. Quem não tomou todas as 3 doses da vacina quando era jovem, tá? Então a gente tem aí, em média, os homens são recomendados que tomem a vacina antes, tá bom? Isso, obviamente, claro, se eles não tiverem tomado quando forem mais jovens. Você tem que tomar as 3, né? Tem até uma sequência, que eu não vou poder passar a informação exata, mas tem uma sequência das três vacinas. Mas vamos lá, continua assim, ó. You should also get vaccinated for hepatitis B if you were not vaccinated when you were younger. Então você também deve vacinar-se contra a hepatite B se você não foi vacinado quando você era jovem, tá bom? Então esse tópico aqui ele está só alertando mesmo para a importância da vacina. Com certeza vocês já sabiam disso pela disciplina de ciências, tá bom? Um outro ponto, está lá na página 79, né, um outro meio de reduzir as doenças sexualmente transmissíveis é o seguinte, ó, reduce number of sex partners. Inclusive aqui eu vou até deixar para vocês tentarem traduzir. Tem alguns cognatos, tá bom? Aqui, ó, a gente tem reduce, eu não vou nem traduzir, number eu também não vou traduzir, e a gente tem sex partners. Eu vou traduzir só a última palavra. Isso aqui, ó. Partners quer dizer parceiros. E aí, como é que a gente entende esse tópico? Como é que a gente poderia traduzir? Tente sem olhar no tradutor, tá bom? Vai pelos cognatos, pelo que você acha, pelo vocabulário que você tem. Todo o tópico em negrito, tá, ô Yasmin? Eu dei para vocês só a última palavra, que era partners, que é parceiros, mas eu quero que você traduza o todo. Como é que vocês entendem esse tópico? Ó? Reduce number of sex partners. Tem alguns cognatos do português, você pode arriscar uma tradução, tá? Aquilo que eu falei, vai tentando traduzir pela semelhança das palavras com o português, tá? Vale a pena arriscar. Número de redução. Boa, tem a ver porque a gente tem a palavra reduce, tá bom? Que lembra reduzir, né? Pronto, reduce a gente pode traduzir como verbo reduzir. Então tem a ver com redução. Number, ele é um cognato do português, né? Parece muito com número do português. E é de fato, tá? Number é número. Sex, a gente pode falar traduz para semelhança, sexo, sexual, alguma coisa do tipo. Então ele está falando o seguinte, ó, reduzir o número de parceiros sexuais, tá? Então esse é um outro método de combate às STDs, né, em inglês. Então vamos lá, vamos ver o que é que o tópico está falando aqui pra gente. Reducing your number of sex partners can decrease your risk for STDs. It's still important that you and your partner get tested and that you share your test results with one another. Quer dizer o seguinte, ó, reduzir o número de parceiros sexuais pode reduzir o seu risco, tá? O seu risco de ser contaminado, né, por STDs. É ainda importante que você e o seu parceiro ou parceira sejam testados, tenham feito o exame, no caso, né? Que você compartilhe o resultado com um ao outro. Por que isso é importante, tá? Por mais que, assim, não seja a realidade de vocês como pessoas, mas é uma coisa que, assim, conhecimento é uma coisa que você adquire e você pode repassar, tá bom? Não é porque algumas coisas não vão ter aplicação prática com vocês que não é importante, tá? Você deve pegar aquilo e repassar para quem você acha que vai ser importante ouvir isso. Porque o que é que acontece? Algumas pessoas, inclusive isso era muito comum na década de 90, 80 e 90, algumas pessoas que eram contaminadas de AIDS, elas de propósito tinham relações sexuais com pessoas que não eram somente para passar o vírus, porque elas eram tão revoltadas, era tipo revoltado assim, ó, eu tenho, eu quero que os outros tenham também. Inclusive tem uma época que isso foi chamado, eles eram chamados
é tipo uma gíria que era chamado, que eles se denominavam, tá? Que era carimbadores. Não sei se vocês já viram essa história, que eles participavam em festas e, de propósito, tinham relações com as pessoas somente para passar o vírus adiante. Sim, tá? Muita gente, inclusive algumas pessoas foram denunciadas na época, tinha até registro de pessoas falando, admitindo assim na cara, que a intenção delas era, tipo um grupo mesmo, era realmente repassar o vírus, tá? Eu tinha visto também, não faz muito tempo, também alguns anos atrás, poucos anos atrás, eu tinha visto também uma reportagem falando sobre isso, tá? Só que essa é uma reportagem mais moderna, deve fazer uns 3 anos, que também tinha mais um grupo de pessoas que também se denominavam carimbadores e faziam isso de propósito, tá? Não usavam nenhum tipo de preservativo, não faziam nada para justamente repassar o vírus. Pois é, essa é a questão, é falta de consciência das pessoas, tá? Então, assim, é por isso que esse tópico, ele fala o seguinte, ó, que antes de você, para começar, você reduz a quantidade de parceiros. E antes disso, de qualquer coisa, mostre para o outro, mas seja honesto, né? Mostre para o outro os resultados, tá? Se você é soro positivo, se não é. Porque assim, a partir daí você consegue, ó, digamos, estabilizar como é que você vai lidar naquela relação dali em diante, para que você não possa propagar isso, tá? Por isso que esse tópico é importante, é a questão da sinceridade. Você vai se relacionar com alguém, você deveria, no mínimo, isso deveria ser hábito mesmo, tá? Exigir um teste, tá bom? Que não é, tipo, AIDS não tem cura, pessoal. AIDS realmente é uma coisa, você pegou uma vez, você vai ter que passar o resto da sua vida dependendo de remédio para não morrer, praticamente. Então é uma coisa muito séria. E até para a tua saúde, exija as pessoas que você for se relacionar no futuro, né? Ou pessoas próximas que você veja você, sei lá, sua irmã, tia, conscientizar disso, tá bom? Porque elas têm o vírus e não sabem. Mas vamos lá. O outro tópico que a gente tem é o seguinte, ó. Mutual monogamy, tá bom? E quer dizer, tem um termo em português para isso, que é monogamia. Tá? Não sei se vocês já viram esse termo. Vocês já conhecem esse termo de algum lugar? Vocês descrevam em poucas palavras. O que vocês acham que é monogamia? Se vocês já ouviram e como é que vocês entendem o que isso significa. Pronto, vou até deixar aqui no chat. Ó. Monogamia. Deixa eu colocar aqui só o acento, tá? Pronto, monogamia. Pronto, coloquei no chat. Monogamia basicamente é você, vem de casamento, tá? Gamia, casamento, tá? Mono, um só, tá? Parece meio óbvio pra gente, mas existem algumas culturas, sobretudo no Oriente, que não existe monogamia, tá? Um homem pode ser casado, tipo, com 3 mulheres, 4, 10, quantas ele puder sustentar, tá? Na nossa cultura aqui do Ocidente, aqui pelo menos isso é mais tranquilo, tá? A monogamia, né? Está sempre casado só com uma pessoa. Claro, isso aí é nitidamente também um método de você reduzir o risco, porque está atrelado ao tópico anterior, tá? É a redução do número de parceiros. Então, a monogamia, se relacionar somente com uma pessoa durante a vida, é o seguro, porque se a pessoa estiver contaminada e contaminar você, você não vai passar aquilo adiante, tá bom? Então, essa é a ideia aqui desse tópico, tá? Ele diz o seguinte, ó, Mutual monogamy means that you agree to be sexually active with only one person, que eu acabei de falar, ó. Who has agreed to be sexually active only with you. Fez o seguinte, ó, monogamia significa que você concorda em ser sexualmente ativo com apenas uma pessoa que tenha concordado e que tenha concordado de ser sexualmente ativo apenas com você. Tá? Então esse é o princípio da monogamia. Ele continua, ó, being in a long-term, mutually monogamous relationship with an infected partner is one of the most reliable ways to avoid STDs. Basicamente é o seguinte, ó, estar em um relacionamento monogâmico de longo prazo com uma pessoa não infectada é uma das maneiras mais confiáveis de evitar as DSTs, né? A sigla em português muda, as DSTs. Ele continua, né? But you must both be certain you are not infected with STDs. It's important to have an open and honest conversation with your partner. Basicamente, né? Mas vocês, né, ambos devem estar certos de que não estão infectados com nenhuma doença sexualmente transmissível.
É importante ter uma conversa aberta e honesta com o seu parceiro. Isso aí. Conversa aberta e honesta é o que faltou, né, nessa modinha aí dos carimbadores, né? Faltou honestidade. Nossa, passou longe, né? Aí ele continua, tá? O último tópico que a gente tem, que era o tópico que Yasmin colocou no começo. Use condom, que é o mais comum, tá? A gente tem use, que vai ser o verbo usar. Nós temos condom. Quer dizer preservativo, tá? Eu deixo até aí no chat. Vamos lá. O tópico fala o seguinte. Correct and consistent use of male latex condom is highly effective in reducing STD transmission. Use condom every time you have anal, vaginal or oral sex. Tá? Sim. Usado de forma correta e consistente, o preservativo de látex masculino é altamente efetivo para reduzir as doenças sexualmente transmissíveis ou a transmissão das DSTs. Use preservativo todas as vezes que você tiver sexo. Aí tem os tipos anal, vaginal, oral, todos os tipos. O último tópico fala o seguinte, ó. If you have latex allergies, synthetic non-latex condoms can be used, tá? Se você tem alergia a látex, látex, tá, pessoal, é um material que é feito nos preservativos, tá? Ele é tirado das árvores. Não sei se vocês já viram. Vocês já sabem, vocês já viram a extração de látex. Não sei se vocês já viram. Mas é um material que estica, né? Dá para fazer plástico também. Tá? Látex serve para um monte de coisa. Então, se você tem alergia a látex, preservativos sintéticos não feitos de látex podem ser usados. But it's important to note that these condoms have higher breakage rates than latex condoms. Mas é importante notar que esses preservativos têm alto índice de ruptura, tá? Eles se rompem muito fácil, mais fácil do que os de látex. Bom, a última frase é o seguinte, ó, natural membrane condoms are not recommended for STD prevention. Então, os preservativos de membrana natural não são recomendados para a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, tá? Esse tipo aqui, inclusive, eu até nem conheço. Natural membrane condom. Não sei se tem aqui, porque eu pelo menos nunca vi. Mas pessoal, aqui a gente tinha só um texto para a gente comentar de informação, pessoal. O que vocês já sabiam daí desse texto? O que vocês poderiam comentar? Vocês têm algum caso? O que vocês estudaram sobre esse assunto? O que vocês poderiam acrescentar aqui no texto do que a gente discutiu? Existem outros métodos, porque, por exemplo, aqui não foi citado outros tipos de camisinha, na verdade, outros tipos de vacina, foi bem genérico. Tá? Então você quer compartilhar alguma coisa que você saiba ou queira acrescentar sobre o texto? Você pode pontuar algumas informações que você já sabia, pontue coisas que foram novas para você. Deixa eu ajeitar aqui a cadeira. Prof, não sei. Pronto, mas a intenção mesmo do texto é só para a gente encerrar tal assunto do capítulo, que o texto aqui, na verdade, o livro, ele quer só espalhar mais informação. E convenhamos, né, informação demais não existe, tá bom? Toda informação, ela é válida. Deixa eu voltar aqui. Pronto, pessoal, então vocês já podem, os que estão aqui, vocês já podem passar a página, tá bom? Agora sim, a gente tem a última página do capítulo. Tá? A gente vai para esse tópico, Cultural Aspects. Tá? É só alguns comentários sobre alguns aspectos culturais. Pronto, vamos lá. Vamos para o título, diz o seguinte, ó. The three most common cross-cultural gestures. Tá? A gente pode traduzir assim, ó, os 3 gestos mais comuns que são difundidos. Tá até difícil de tradução, esse cross-cultural. Tem uma tradução bem difícil. Na verdade, está se referindo a alguma coisa que ultrapassa as culturas, tá bom? Então, são gestos que você encontra em várias culturas ao redor do mundo. Aí, aqui o livro lista 3 gestos diferentes, tá? Isso aqui e esse Vzinho, tá? No caso aqui, ele vai tecer comentários de como essa linguagem gestual ela funciona no inglês, como é que eles interpretam, muitas vezes, esses gestos. Porque é uma coisa que a gente não para pensar. Porque quando a gente se comunica, a gente acha que o que comunica é só fala.
E não é bem assim. Constantemente a gente faz um gesto, né? Bota um legal assim, faz uma careta. Tipo, a linguagem gestual, tipo, ela é muito importante. E tem um detalhe. Dependendo da cultura, alguns gestos que são positivos em certas línguas são negativos em outras. Por exemplo, esse legal. Até tem um tópico aqui embaixo que fala que esse legal é um sinal de ofensa em alguns lugares. Né? Então imagina, você chegar na pessoa e fazer assim, você está fazendo isso aqui bem intencionado, e no caso aí você está ofendendo a pessoa. Então tem que tomar cuidado, tá? Vamos lá, vamos começar aqui comentando. O primeiro gesto é que eles chamam de the ring. Literalmente, se a gente for traduzir, tá? The ring quer dizer simplesmente anel, tá? Anel mesmo de dedo. Inclusive a palavra ring, ela também denomina o teu dedo anelar, tá? Em inglês você chama tanto o anel como o anelar de ring. Você pode anotar aí, tá? Se você achar útil essa palavra para você. Quer dizer anel. Então esse sinal, vamos ver. O que ele quer dizer? Ok, to Westerner, quer dizer ok, ou seja, para quem vive no Ocidente, esse sinal quer dizer ok. Money, to a Japanese, ou seja, dinheiro para os japoneses, então isso aqui significa dinheiro para o japonês, tá? Fez isso aqui, tem a ver com dinheiro, mas eu acho que eu já vi. Quem tem algum contato com cultura japonesa, você já deve ter visto esse gesto associado a dinheiro. Quem assiste animes, essas coisas, você provavelmente já deve ter visto. It significa zero to a French and insults to Turks and Brazilians, tá? Então significa zero para os franceses e um insulto para os turcos e brasileiros. Verdade, isso aqui é que eu não vou, obviamente, dizer o que é que ele quer dizer aqui no Brasil, mas isso é tecnicamente um insulto mesmo, tá? Pelo menos para a maior parte do Brasil. Geralmente a pessoa leva isso de uma forma ofensiva. Inclusive, tem até algumas histórias que não vai dar para contar, tá? De alguns gringos, tá? Que eram americanos, que viajaram aqui para o Brasil. Eles têm muito esse gesto, para eles significa ok. É ok, é uma coisa boa. Isso, mas é isso, pois é, Yasmin. Para boa parte das pessoas isso é ofensivo, mas, por exemplo, para a gente, aqui na nossa cultura, eu não acho isso tão ofensivo. Talvez mais para o sul do país. Talvez. Pronto, pode ser usado, ele pode ter um duplo sentido, né? Mas eu já vi uma história de um americano, tá, que veio pro Brasil, aí a pessoa falou alguma coisa com ele, ele foi dizer ok, ele fez esse gesto, que é, pra mim é normal, tá, é ok. Aí a pessoa que ele tava falando, que era brasileira, ele começou a fazer cara feia pra ele, começou a achar que ele tava sendo mal educado, aí ele foi pesquisar depois e descobriu que esse gesto era ofensivo para muito brasileiro. Então, para tu ver a importância de você saber questão dos gestos, né? Por que certos gestos são negativos em certas culturas e por que não? É bom para você não passar vergonha, né? Perto de alguém. Vamos lá, o segundo sinal que nós temos é o the thumb up. Inclusive a palavra thumb, eu vou até colocar aqui, ó. Significa polegar, tá bem? Thumb. Desculpa, eu coloquei um P, não foi? Um B. Thumb, tá? Polegar. E aqui a expressão é thumb up. Tá? A palavra up, ela denomina tudo que é para cima, tá? Então, thumb up, polegar para cima. Inclusive, se você é muito ligado em rede social, tá? Tipo, no YouTube, muitas pessoas pedem, isso se você assiste a alguns canais em inglês. Eles não pedem um like, eles pedem um thumb up, que é o polegar para cima, tá? E como é que seria o gesto negativo? Thumb down. Seria assim, ó. Thumb down. Mas se quiser, Yasmin, eu já vi isso muito em vídeos, tá? A pessoa em inglês pedindo assim, ó, give your thumb up, tá? Dê o seu polegar para cima. Sim, nos comentários, tá? Designe isso aqui, ó, um sinal de legal. Aí vamos lá, tem a descrição que diz o seguinte, ó. E aí o up, porque o up ele quer dizer para cima, ele designa algo para cima. Porque se for só thumb, é só o polegar. Thumb up, thumb down. Uhum. Isso aí. Aí tem a seguinte descrição, ó. This can mean good, up, sit on this, depending where you live. Tá? Isso significa bom, tipo, ok, para cima. E esse aqui realmente eu nunca vi nesse sentido, mas aqui, ó, sente aí. Pedir para alguém sentar, estranho, eu realmente não sei em que país eles têm esse significado, mas o significado de ok e para cima é mais comum.
Realmente eu não entendi em que país eles usam isso aqui no sentido de sente aí, ou então se acomode. Não conheço. O gesto 3 é o the V sign. Tá? Inclusive eu vou até dar um destaque para a palavra sign, que quer dizer sinal. Tá bom? Então o V sign é literalmente o sinal de V. Sinal de V. Vamos ver a descrição. Diz assim, ó. To an American. Tá? Para os americanos significa 2. Victory to a German. Então esse aqui é o símbolo da vitória em alemão. E up yours in Britain. Isso aqui, up yours, quer dizer, você que sabe, tipo, é contigo. Esse sinal aqui. Então, 3 sinais bem diferentes, tá? 2 para os americanos, que dos Estados Unidos, né? Victory, vitória para os alemães, e é contigo para os britânicos. Achei bem interessante, tá? Pessoal, tem esse tópico aqui embaixo, lighter side, mas a gente não vai fazer, tá bom? Isso, Yasmin. German é alemão. Tá aqui vendo essa palavra aqui, ó. Germany, que quer dizer Alemanha. Alemanha. Germany, Alemanha. German é o alemão. Isso pode tanto designar a língua, tá, como a nacionalidade da pessoa. Tá certo, pessoal? É isso aí, tá? Do capítulo. Esses são os últimos tópicos, tá? Que o livro deixou pra gente, só pra gente comentar mesmo, tá? Não tem nada pra você responder. Teria só esse tópico lighter side, mas eu vou dispensar ele, tá? De vocês. Pra vocês continuarem estudando. Pra vocês focarem mais na prova, né? Ah, jurava que era outro país, Yasmin? Qual? Enquanto isso, eu vou colocando a chamada, tá? A Germânia, Yasmin, porque a Germânia era um lugar, tem a ver, Yasmin, não está totalmente enganada. Germânia era uma região na Europa que antigamente era um espaço muito maior, né, era o espaço dos bárbaros, e com o tempo, né, com a formação dos estados modernos, foi se tornando um país independente, tá? E ficou um país específico, tá, Yasmin? Mas tem sentido sim, existia uma região chamada Germânia. Inclusive existiam até povos antigos que eram chamados de germânicos, que são os ancestrais dos alemães. Então, sim, você não está totalmente enganada. Vamos lá, tá? Vou aqui registrar a chamada de vocês. Ana Beatriz. Rian, o Ângelo. O Ângelo estava aqui, mas ele saiu, mas eu vi ele. Hutzaelen. Guilherme. Cauã. Cecília. Larissa. A Larissa? Deixa eu ver. Tá, pronto, aqui tá o nome dela, mas é porque ela não falou nada. Mas tudo bem, eu vou colocar aqui, tá? Vou só registrar, pelo menos para ficar aqui a presença dela. Vamos lá, o Roger estava aqui, que ele falou comigo. Gustavo. Yasmin. Yasmin, você é infaltável, viu, Yasmin? Faz muito tempo que eu não registro uma falta tua. Tipo, muito tempo, eu acho que foi dia 27 de agosto a tua última falta na minha aula. Palavra nova, infaltável. Isabelle Almeida. Uhum, uhum. Eu tenho aqui um registro, eu tenho uma planilha completa aqui das presenças de vocês. Quando eu passei por cima do teu nome, deu pra ver aqui a fileira de aulas que eu coloquei a tua presença. E o último que tá faltando, do teu, é do dia 27 de agosto. Pelo menos que dá pra ver aqui, né? Tem Isabela Almeida não tá. Isis Lara. Caroline Lima. Letícia. Lívia. Só pode, porque realmente tem aqueles alunos que são realmente infaltáveis. Quando faltou é porque alguma coisa assim, muito desastrosa aconteceu. Então, eu acho que, sei lá, deve ter acontecido alguma coisa que caiu do céu, acho que na sua casa nesse dia, e você não pôde vir para aula. Porque não é possível.
Exato, você, Yasmin. Vamos lá, Maria Clara, Maria Isabelle, pronto, aí a Maria Isabelle, Maria Caroline, Maria Isabelle é outra, né? Isabelle é infaltável também. Depois eu vejo aqui qual foi a última falta na minha aula, tá, Maria Isabelle? Mas aqui, pelo que eu tô vendo, foi no dia 13, tá? Você faltou o dia 13 e o dia 11 de agosto. Se tem alguma falta depois dessa, que eu não tô sabendo, mas aparentemente foi dia 13 de agosto. Maria Carolina não tá, Marlon não tá mais, Milena e Stephanie. A Stephanie faltou. Mas aí, tudo bem pra vocês, tá? A questão aqui foi quem? Foi a Isabelle, Yasmin, Roger, tá? Que falaram aqui comigo. Obrigado, tá? Pela participação de vocês. Deixa eu voltar aqui na tela. É isso aí, pessoal. Não tem muito mais o que acrescentar, não, tá? A gente já terminou de comentar o último tópico do livro. A atividade de revisão já foi passada na aula passada. Já tem as anotações. Só desejo mesmo sorte para vocês, tá bom? Então, Feliz Natal para vocês. Feliz Ano Novo e até o próximo ano. Tchau, tchau.